Olá, queridos irmãos, muito boa tarde. Nós estamos aqui em Viña del Mar, Chile, e por este canal MIEG, Ministério Internacional de Fica na Graça, onde vamos pregar uma palavra em português, porque nesta conferência que nós estivemos aqui em Viña del Mar, com o nosso professor Heriberto Soares, ele pediu para mim estar gravando também esses temas em português, né? Porque ele disse que o corpo feminino da igreja, o corpo feminino cristão, para eles talvez seria um pouco melhor, mais fácil de entender talvez a escatologia bíblica já realizada através de uma voz feminina, né? Então, vamos ver que hoje nós vamos praticar um pouquinho esse português, que faz tempo que eu estou aqui no Chile, então, mas eu creio que vai sair tudo bem, né? O Senhor vai nos ajudar. E nós estivemos aqui, então, como digo, em uma conferência. Essa foi a primeira conferência preterista no Chile. E o título da mensagem que o professor trouxe é Desfuturizando as Profecias. Tá? Então, essa conferência que nós estivemos aqui foi de grande conhecimento para o povo chileno. Né? Tenho recebido bastante cumprimentos, né? E sempre com vozes que vão nos dando ânimo, né? Bom, aqui foi feita essa conferência preterista dia 19, 20 e 21 de novembro de 2020, certo? Então já vamos começar aqui. Por que desfuturizando as profecias? Porque queremos provar que as profecias escatológicas não são mais futurizadas. As profecias escatológicas eram futuras para os primeiros ouvintes, naquela época, século I. Para nós, cristãos do século XXI, são profecias passadas. Todas elas se cumpriram no primeiro século, na guerra judaico-romana. Isso foi então no primeiro século da primeira era cristã. Então, o primeiro que devemos entender é que não existe na Bíblia ensino sobre o fim do mundo, o fim da humanidade. Em Eclesiastes 1:4 diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então vemos ali que não teremos então o fim do mundo nem o fim do planeta Terra. No Salmo 72, versículo 5, diz: Te temerão enquanto permaneça o sol e a lua, de geração em geração. Mais uma palavra que explica que não vai ter fim do mundo nem do planeta Terra. Temos outro versículo aqui também que poderia você tomar nota. No Salmo 72, versículo 17, esse salmo também fala da geração que vai permanecer sempre. Em Efésios 3 e o versículo 21, isso nós vamos ver no livro de Efésios. Vamos tentar encontrar esses Efésios rápido, mas também é um pouco complicado, porque são muitos versículos que você vai ter que marcar ali, para nós termos porque você tenha ali uma ideia melhor, um ensinamento melhor, uma compreensão melhor, né? Efésios 3, 21. E diz assim: A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as idades, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui ele fala por todas as idades, né? Por todos os séculos, né? Então, ali vemos que o que Eclesiastes 1:4 também diz: geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Pelo que entendemos, então, que não existe ensino na Bíblia sobre o fim do mundo ou o fim da humanidade, né?
O fim do que a Bíblia fala é o fim do antigo sistema de justificação, o fim da lei, né? E o estabelecimento da graça. O fim escatológico da Bíblia é pactual e não cósmica da Terra. O período dessa mudança se deu no ano 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído. O fim do templo levou ao fim dos rituais, fim das cerimônias, fim dos sacrifícios, né? Fim daquelas obras, né, que estavam dentro daquela lei. E para que você tome nota ali, por favor, marque Hebreus 9, do versículo 9 ao 10. Também tem Hebreus 8, versículo 13. Vamos tentar ver esse daí. Hebreus 9, do 9 ao 10. Lembre-se que eu estou traduzindo, porque aqui estou com uma Bíblia em espanhol, né? Eu estou traduzindo para o português. Hebreus 9, vamos aqui, Hebreus 9, e versículo 9 e 10. E diz assim: o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam oferendas e sacrifícios que não podem fazer perfeito, enquanto a consciência e ao que ele pratica esse culto. Versículo 10. Já que consiste só de comidas e bebidas de diversas abluções e ordenanças acerca da carne, impostas hasta o tempo de reformar todas as coisas. Então ali temos versículo 9 e 10 do livro de Hebreus. Agora vamos de Hebreus 8, 13. Diz assim: ao decir novo pacto, tem dado por velho o primeiro. E o que se dá por velho e envelhecido e está próximo a desaparecer. Vou ler de novo. Ao dizer novo pacto, é dado por velho o primeiro. E o que se dá por velho envelhecido está próximo a desaparecer. Então esse versículo de Hebreus 8 e versículo 13. Veja que estou aqui com os escritos que o professor me deixou. Estou só traduzindo, né? Para que o velho viesse a desaparecer, foi necessário o templo cair. Agora vem o X da questão. A narrativa do Novo Testamento é toda com respeito ao fim da antiga aliança, em um idioma que não é literal. E a linguagem da lei e dos profetas é simbólica e em figuras. Se encontra isto em Gênesis 37, que vamos chegar aqui, porque Gênesis é muito fácil de encontrar, né? Gênesis 37 e o versículo do 7 ao 10. Vamos chegar aqui. Versículo 7. Diz: é aqui que estávamos manojos, ou machos, em meio do campo, e aqui que meu macho se levantava e estava direito, e os vossos machos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. Então aqui temos o versículo 7, agora vamos até o 10. E responderam seus irmãos: reinarás tu sobre nós? Ou senhorearás sobre nós? E lhe aborreceram aún mais a causa dos seus sonhos, de suas palavras. Sonhou um outro sonho e ele contou a seus irmãos, dizendo: é aqui que he sonhado outro sonho, e é aqui que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E o contou a seu pai e seus irmãos, e seu pai respondeu e falou: que sonho é este que sonhaste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos postrar-nos em terra ante ti? Esse é o versículo 10. Aqui nós vemos então que o pai de José entendeu, a partir da inclinação dos elementos do céu, que José exerceria autoridade sobre eles,
o Pai entendeu que esse sol, que essa lua, que essas estrelas, então 11 estrelas mostraria aqui que são os irmãos. O Pai seria com certeza o sol, né? A autoridade máxima, não sei, estamos vendo que é simbólico. E ali vemos então que fala sobre lua, estrelas, o sol. Então viria um tempo em que José exerceria domínio sobre eles. E isso você encontra em Isaías 13, que nós não vamos procurar, mas vou pedir para você escrever, né? Isaías 13, versículo 1, versículo 6, versículo 9, versículo 10, versículo 13 e versículo 17. Esses versículos têm que ser marcados ali para que você que está ali na plataforma depois, né, se procure na Bíblia, logicamente que sua Bíblia é em português, e vai entender essa parte que nós estamos falando, que eles se inclinaram, né, esses elementos se inclinaram, e significaria que José estaria exercendo domínio sobre o pai, a mãe e os irmãos. Se você conhece um pouco essa história, você sabe que ele então foi ali o governador do Egito, e com a fome que estava lá naquela cidade onde estava o pai, a mãe e os filhos, tiveram que vir aqui quando já ele foi governador. E você conhece a história, pode procurar ali, né, a história de José. Então, vamos ver agora Mateus 24, que isso também nós já temos falado bastante sobre o livro de Mateus. Livro de Mateus 24, aqui, versículo 29 e 30. Mateus 24, 29 e 30 diz: E imediatamente após da grande tribulação de aqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará seu resplandor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão comovidas. Versículo 30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui nós temos então livro de Mateus 24, versículo 29 e 30. Coincidência, não existe na Bíblia essa coincidência. Aqui fala de lua, aqui fala que ele virá por sobre as nuvens, aqui diz que as potências dos céus então cairiam do céu. Mas isso que está falando é que essas autoridades que estavam naquele tempo cairiam, não teriam mais aquela autoridade. Então são cargos de governo, né, que iriam cair. Então aqui nós estamos vendo uma linguagem de figura para o fim da antiga aliança. E a vinda de Cristo nas nuvens é também uma linguagem de figura. Entende? Então é isso que nos falta. Isaías 19, versículo 1 e 4, você pode marcar ali também, por favor, que ali também vai encontrar uma referência, né, de quando ele vem por sobre as nuvens, que então ele aplicava um juízo. Deus vindo nas nuvens significa juízo contra uma cultura ou uma nação. Deus veio montado numa nuvem literalmente? Não. Mas ele veio espiritualmente. Né? Aí você pode ver o juízo no versículo 4 de Isaías 19. Agora, então, essa linguagem figurada não é respeitada na cultura ocidental, infelizmente. E por isso, o entendimento escatológico é para nós distorcido. O fim do mundo é físico, a vinda de Cristo fisicamente, ressurreição dos mortos ou ressurreição dos corpos. Tudo isso nós temos que estudar, analisar, discernir e entender que há uma linguagem simbólica. E essas coisas nunca vão acontecer, pois já aconteceu.
foi de ordem espiritual, devido ao fim da antiga aliança. A queda do templo no ano 70 depois de Cristo é o foco da escatologia. Daniel, capítulo 12, nós vamos ver o livro de Daniel, que esse tema aqui fala sobre Daniel. O capítulo 12, esse nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de parte dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia qual nunca foi desde que houve gente até então. Pero em aquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrem inscritos no livro da vida. Versículo 2, vamos chegar até o versículo 9. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida e outros para a vergonha e confusão perpétua. Os entendidos resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multitude como as estrelas e a perpétua eternidade. Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro hasta o tempo do fim. Muitos correrão de aqui para lá e a ciência se aumentará. Quando fala da ciência se aumentará, fala do Evangelho. É o Evangelho. Muitos correrão de aqui para lá e a ciência se aumentará. E eu, Daniel, olhei e é que aqui outros dois que estavam em pé, um a este lado do rio e o outro ao outro lado do rio. E falou um ao varão vestido de linho, que estava sobre as nuvens do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual a sua destra e a sinistra ao céu, e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que será por tempos e a metade de um tempo. E quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. E eu ouí, mas não entendi, e falei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Anda, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados, os impíos procederão impiamente, e nenhum dos impíos entenderá, mas os entendidos compreenderão. E desde o tempo que seja quitado o contínuo sacrifício até a abominação desoladora. Daniel até o versículo 9. Muito bem, chegamos até versículo 9. E respondeu: Anda, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Era até aí, versículo 1 até o 9. Então, o foco do verso é o 7. Diz: eu vi ao varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual alçou sua destra e a sinistra ao céu, e jurou por ele que vive pelos séculos dos séculos, que será um tempo, tempos e a metade de um tempo. E quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo foram 3 anos e meio. Significa 3 anos e meio. E foi o tempo do cerco e a destruição de Jerusalém, que levou ao fim do templo e ao fim da lei mosaica. Ali é onde então houve, depois disso tudo, o estabelecimento da graça de Deus. Em Lucas 21, 20 e 22, você pode tomar nota ali, por favor, também fala que sobre o cerco de Jerusalém. Então vamos ver esse Lucas 21, porque é muito importante, e com isso estaremos terminando
estaremos terminando o Lucas 21. Esta é a mensagem que nós estivemos aqui falando numa linguagem portuguesa. Lucas 21, 20 e 22 fala o seguinte: mas quando viereis a Jerusalém rodeada de exército, sabed então que sua destruição ha chegado. Então os que estão na Judeia fujam aos montes, e os que em meio dela saiam, e os que estão nos campos não entrem nela. Por quê? Porque estes são dias de retribuição para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, esta foi uma mensagem que o nosso professor Heriberto Soares, trouxe na primeira aula da conferência preterista, primeira conferência preterista aqui em Chile, né? E na próxima aula, iremos ligar então Daniel 12 com Mateus 24 e assim apresentar o foco da queda do templo em Jerusalém. E com isto nós estamos entregando esta mensagem em português. Como dizia no começo, e eu estive no Brasil quase 40 anos, né? Mas agora já estamos aqui no Chile faz 8, então já é um pouco mais complicado para a minha linguagem. Mas o Senhor tem nos ajudado e eu creio que também vocês vão conseguir entender melhor, né? Como ele disse, para um povo feminino, também masculino, por que não, né? Tudo aquele que conhecer a linguagem portuguesa, na língua portuguesa, vai compreender perfeitamente esta mensagem. Então, nós estamos despedindo, como você conhece meu nome é Helena Saavedra, e estamos aqui então no canal MIEG, Ministério Internacional Edificando em Graça, em onde você poderá nos encontrar também em Facebook, também nos encontraremos ali. E este tema então vai ser subido também a essas plataformas. Então, deixamos você cordialmente convidados para a nova mensagem, que seria a segunda aula da conferência de preterista acá em Viña del Mar, Chile. E com esto falamos que tenha uma linda tarde e graça e paz.